Sejam todos bem-vindos ao canal Coragem Divina. Hoje vamos explorar a incrível jornada de Gideão. Prepare-se para descobrir como a coragem de um homem comum transformou a história de uma nação. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Cada vídeo é preparado com muito carinho para inspirar, motivar e trazer a luz de Deus para o seu dia a dia. Então, venha fazer parte dessa comunidade de fé e coragem. Em um tempo de grande opressão pelos midianitas, os israelitas viviam escondidos, temerosos e sem esperança. Cada dia era marcado pela incerteza e pela constante ameaça de invasões. Os midianitas saqueavam suas colheitas e destruíam seus campos, deixando o povo de Israel na miséria e à beira da fome. Famílias inteiras se refugiavam em cavernas e esconderijos, temendo pela sua sobrevivência. A opressão era tão intensa que muitos israelitas começaram a perder a fé e a questionar a proteção divina. Mas foi nesse cenário sombrio, de total desolação e desespero, que Deus escolheu um líder improvável para trazer luz à escuridão. Imagina só ser escolhido por Deus quando tudo parece perdido, quando a própria existência está ameaçada e a esperança parece ser uma mera ilusão. Gideão estava no seu trabalho diário, cuidando de sua vida, quando um anjo do Senhor apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão, surpreso e confuso, parou o que estava fazendo e olhou ao redor, tentando entender se aquilo era real. Ele, um simples agricultor, nunca havia imaginado que um mensageiro divino pudesse aparecer para ele. Ainda assimilando a presença do anjo, Gideão, cheio de dúvidas e questionamentos, respondeu: "Se o Senhor é realmente conosco, por que estamos passando por todas essas dificuldades?" Gideão continuou, expressando a dor e a frustração de seu povo, e questionou o anjo: "Onde estão todas aquelas maravilhas que nossos antepassados nos contaram? Aqueles milagres incríveis, como quando Deus nos tirou do Egito com sinais tão poderosos. Todos falavam dessas histórias com tanto fervor e esperança. Mas agora olhe para nós. Parece que o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Estamos sofrendo, escondidos, vivendo com medo e sem esperança. Como pode isso ser o plano de Deus?" O anjo, mantendo a calma e a autoridade divina, olhou diretamente nos olhos de Gideão e disse: "Você tem mais força do que imagina, Gideão. O Senhor está contigo. Você é um homem valente, escolhido para uma grande missão. Vá com essa sua força e liberte Israel das mãos dos midianitas." Gideão, ainda incrédulo e sentindo-se pequeno diante da grandeza do desafio, começou a perceber que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Ele não podia mais se esconder na sombra da dúvida. Era hora de se levantar com coragem. Gideão ficou paralisado por um momento, tentando processar as palavras do anjo. Ele olhou ao redor, ainda esperando que fosse um sonho, algo irreal. Mas a presença imponente do anjo e a firmeza em suas palavras eram inegáveis. "Eu? Um homem valente?" pensou Gideão. Ele sempre se viu como um simples agricultor, alguém comum, sem nada de extraordinário. Aquelas palavras desafiavam tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. Enquanto o anjo continuava a olhar para ele com serenidade, Gideão sentiu um misto de medo e esperança. O medo de falhar, de não estar à altura do chamado, misturado com a esperança de que, talvez, ele realmente fosse capaz de fazer a diferença. "Será que eu tenho mesmo essa força?" ele se perguntou. O anjo parecia ler seus pensamentos, e sem dizer mais nada, deixou que o silêncio reforçasse a mensagem divina. Gideão começou a lembrar das histórias de seus antepassados, das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Ele pensou nos milagres que ouviu durante toda a sua vida, aqueles feitos incríveis que Deus havia realizado no passado.
Se Deus fez tudo aquilo antes, por que não poderia fazer de novo? Ele refletiu. Uma faísca de coragem começou a se acender em seu coração, lentamente, substituindo as sombras de dúvida. Cada palavra do anjo ecoava em sua mente. Você tem mais força do que imagina. O Senhor está contigo. Vá com essa sua força. Era como se aquelas frases estivessem moldando uma nova identidade para Gideão. Ele começou a perceber que, mesmo se sentindo insignificante, havia um propósito maior para sua vida. A confiança que o anjo mostrava nele começou a refletir em sua própria percepção. Por um momento, Gideão fechou os olhos e respirou fundo. Ele sentiu uma presença poderosa ao seu redor, uma energia que nunca havia sentido antes. Quando abriu os olhos novamente, havia uma nova luz em seu olhar. Ele ainda tinha dúvidas e medos, mas agora estava disposto a enfrentá-los. A sensação de ser escolhido para algo tão importante deu a Gideão um novo senso de responsabilidade e propósito. O anjo, vendo a mudança em Gideão, não precisou dizer mais nada. A missão estava clara, e a semente de coragem havia sido plantada. Gideão sabia que o caminho à frente seria difícil, mas com a certeza de que o Senhor estava ao seu lado, ele se sentiu preparado para dar o primeiro passo. A jornada de Gideão estava apenas começando, mas aquele momento marcava o início de uma transformação profunda em sua vida e na história de Israel. Gideão, com o coração palpitando e a mente cheia de novas possibilidades, começou a aceitar a verdade de que ele era mais forte e mais capaz do que jamais imaginara. A dúvida ainda existia, mas a coragem estava crescendo, pronta para florescer no momento certo. Mas a mensagem era clara. Gideão tinha um propósito maior. Deus o chamou para libertar Israel dos midianitas. Uma missão que parecia impossível para alguém tão comum, especialmente alguém que se via como o menor da sua família e a sua família como a menor da tribo de Manassés. Gideão estava confuso e com medo. Ele não se sentia à altura da tarefa. Como poderia ele, um simples agricultor, liderar um exército contra uma força tão esmagadora? Mas o anjo do Senhor lhe assegurou: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? No início, Gideão estava cheio de dúvidas. Ele se via como o menor de sua família, insignificante aos seus próprios olhos. Mas como qualquer um de nós, ele tinha seus medos e incertezas. No entanto, ele estava disposto a buscar confirmações de Deus para ter certeza de que realmente estava sendo chamado para uma missão tão grandiosa. Gideão pediu um sinal de Deus, colocando um velo de lã no chão e pedindo que, se fosse verdade que Deus usaria ele para salvar Israel, o velo estivesse molhado de orvalho e o chão seco na manhã seguinte. E assim aconteceu. Mas Gideão, ainda com dúvidas, pediu um segundo sinal: que o velo estivesse seco e o chão molhado. E Deus, em sua paciência, realizou o segundo sinal. Com esses sinais, Gideão encontrou a confiança necessária para seguir em frente. Ele convocou os homens de Israel para formar um exército. Mas Deus tinha outros planos. Ele disse a Gideão que os homens eram muitos e que Israel poderia se gabar de que a vitória foi pela sua própria força. Então, Deus instruiu Gideão a reduzir seu exército. Gideão então disse ao povo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se do monte Gileade. E voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Mas Deus ainda achou esse número grande demais. Ele então disse a Gideão para levar os homens à água e observar como eles bebiam. Apenas aqueles que lamberam a água com a língua, como fazem os cães, foram escolhidos. No final, restaram apenas 300 homens. Com apenas 300 homens escolhidos, Gideão seguiu a estratégia divina.
Ele dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu a cada um deles uma trombeta e jarros vazios com tochas dentro. A estratégia era criar uma ilusão de um grande exército. Na escuridão da noite, Gideão e seus 300 homens se posicionaram ao redor do acampamento midianita. Ao sinal de Gideão, todos tocaram as trombetas e quebraram os jarros que seguravam as tochas. Gritaram: "A espada pelo Senhor e por Gideão." O som das trombetas, o brilho das tochas e os gritos confusos assustaram tanto os midianitas que eles começaram a lutar entre si, e muitos fugiram. Foi uma vitória espetacular, guiada por uma fé inabalável e uma estratégia divina. Essa vitória não foi apenas sobre os midianitas, mas também sobre os medos e dúvidas de Gideão. Com fé e coragem, ele transformou a história de Israel. Ele mostrou que, com Deus, até o mais improvável dos heróis pode alcançar feitos extraordinários. A história de Gideão nos ensina que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Assim como Gideão, somos chamados a enfrentar nossos medos e confiar em algo maior. Em nossas vidas, enfrentamos nossos próprios midianitas. Pode ser um desafio no trabalho, um problema pessoal ou uma incerteza sobre o futuro. A verdadeira coragem vem de dentro. É como uma chama que nunca se apaga, mesmo nas tempestades mais fortes. Quando confiamos em algo maior, encontramos forças onde pensávamos não ter. Gideão nos mostra que, mesmo quando nos sentimos pequenos e insignificantes, podemos fazer a diferença. Assim como Gideão, nós também podemos enfrentar nossos desafios com fé e coragem. Ele nos mostra que não estamos sozinhos, que podemos contar com uma força maior que nos guia e nos fortalece. A verdadeira coragem é aquela que se revela nas situações mais difíceis. É a chama que ilumina nossos caminhos mesmo na escuridão. Olhando para a vida de Gideão, podemos ver que a coragem verdadeira vem de uma fonte maior do que nós mesmos. É a coragem divina. Um chamado para agir apesar dos medos. Uma convocação para confiar em um plano maior, mesmo quando não o compreendemos completamente. Que a história de Gideão nos inspire a encontrar nossa coragem e a agir com fé em todas as áreas de nossas vidas. Gideão não era um herói comum. Ele era um homem de fé que precisou superar seus medos e dúvidas para cumprir um propósito divino. A fé de Gideão foi construída passo a passo, através de provas e sinais que Deus lhe concedeu. Essa fé não era cega, mas uma confiança construída na certeza de que Deus estava ao seu lado, guiando seus passos e fortalecendo seu espírito. A opressão dos midianitas era avassaladora. Os israelitas, já desesperançados, sofriam não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Cada colheita roubada representava mais do que comida perdida. Era um golpe na moral de um povo que via suas esperanças minguarem a cada dia. Eles viviam em constante medo, escondendo-se nas cavernas e fortificações improvisadas. Este cenário de desolação é crucial para entender a profundidade do chamado de Gideão. Imagine a cena. Gideão, um homem simples, lidando com as tarefas diárias, é subitamente confrontado por uma presença divina. O anjo do Senhor não apenas aparece, mas o saúda como homem valente. O contraste entre a realidade percebida por Gideão e a mensagem do anjo era evidente. Ele, que se via como o menor de todos, é chamado a liderar. Essa aparição marca o início de uma transformação, não apenas para Gideão, mas para toda a nação de Israel. Os sinais pedidos por Gideão são fundamentais para compreendermos sua jornada de fé. O primeiro sinal, o velo molhado com o chão seco, e o segundo, o velo seco com o chão molhado, são mais do que testes. Eles representam a busca de Gideão por uma confirmação clara de sua missão. Esses sinais demonstram a paciência e o cuidado de Deus em fortalecer a fé de Gideão. Cada sinal
é um passo em direção à confiança absoluta no chamado divino. A redução do exército de Gideão é um dos momentos mais dramáticos da narrativa. Começar com 32 mil homens e acabar com apenas 300 parece uma estratégia suicida. Mas essa redução serve para mostrar que a vitória não seria alcançada pela força humana, mas pelo poder de Deus. Cada etapa da seleção, desde o retorno dos medrosos até a prova da água, é uma lição de obediência e confiança. Gideão aprendeu a confiar não na quantidade, mas na qualidade da fé e coragem de seus homens. A estratégia de Gideão é engenhosa e simboliza a sabedoria divina. Dividir os 300 homens em 3 grupos e equipá-los com trombetas, jarros e tochas parece uma tática bizarra para uma batalha. No entanto, o elemento surpresa e o pânico causado no acampamento midianita são suficientes para desnortear o inimigo. Essa vitória é um testemunho da providência divina e da coragem de Gideão e seus homens. Eles triunfam não pela força das armas, mas pela estratégia e fé. A vitória de Gideão não apenas libertou Israel dos midianitas, mas também revitalizou a fé do povo. Ele se tornou um juiz respeitado, governando Israel com sabedoria e justiça. A história de Gideão é uma lembrança eterna de que Deus pode usar os mais improváveis líderes para realizar seus propósitos. O legado de Gideão é um farol de esperança para todas as gerações que enfrentam desafios aparentemente insuperáveis. Gideão é um exemplo eterno de que a verdadeira coragem vem de confiar em Deus. Sua história nos mostra que, independentemente de quão insignificantes possamos nos sentir, Deus pode nos usar para grandes feitos. A fé de Gideão transformou a história de Israel, e essa mesma fé pode transformar nossas vidas hoje. Que possamos viver com a mesma coragem e fé, confiando que Deus nos guiará através de todos os desafios. Na vida moderna, enfrentamos muitos desafios que podem parecer tão assustadores quanto o exército dos midianitas. Pode ser uma doença, uma crise financeira, problemas familiares ou qualquer outra dificuldade. A história de Gideão nos lembra que não estamos sozinhos. Assim como Deus estava com Gideão, Ele está conosco, nos guiando e nos fortalecendo. Além da fé e da coragem, a história de Gideão nos ensina sobre humildade e obediência. Gideão não buscou a glória para si mesmo. Ele seguiu as instruções de Deus com fidelidade. Mesmo quando as ordens pareciam sem lógica ou impossíveis, ele obedeceu. Sua humildade e disposição para seguir o plano divino são qualidades que todos nós devemos buscar em nossas vidas. A obediência de Gideão, mesmo diante de incertezas, mostra que confiar em Deus é um ato de verdadeira fé. Outro ponto importante na história de Gideão é a maneira como ele liderou os 300 homens. Ele não apenas os comandou, ele inspirou coragem neles. Liderar com fé e inspirar outros a terem coragem é uma qualidade de um grande líder. Gideão demonstrou que a liderança verdadeira não é sobre poder ou número, mas sobre inspirar e guiar com o exemplo. Em nossas vidas, somos chamados a liderar de maneiras diferentes, seja em nossas famílias, comunidades ou locais de trabalho. A jornada de Gideão é um testemunho de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Ele nos mostra que, mesmo quando nos sentimos fracos e insuficientes, Deus pode nos capacitar para grandes feitos. Não importa o quão grande seja o desafio à nossa frente, se confiarmos em Deus e seguirmos sua orientação, podemos superar qualquer obstáculo. E assim, a história de Gideão continua a inspirar gerações. Ela nos lembra que, em tempos de desespero, podemos encontrar esperança. Em momentos de fraqueza, podemos encontrar força. E em tempos de dúvida, podemos encontrar fé. Que possamos sempre lembrar da coragem de Gideão e buscar viver com a mesma fé e determinação. Lembre-se, com Deus, todas as coisas são possíveis. A coragem divina está dentro de cada um de nós.
Obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.